Bonjour! Hoje eu tenho um tema um pouco polêmico, mas já parou para perceber como a nossa independência, de uma certa forma, acabou nos aprisionando em alguns outros lugares? Eu sei que esse tema, de uma certa forma, ele é bem polêmico, mas eu senti que eu precisava falar sobre isso, porque a gente confundiu independência com não precisar de ninguém. E eu vejo que esse vazio está ocupando cada vez mais mulheres. Eu percebo quanto essa sobrecarga de ter que fazer, ter que ser, ter, eu preciso dar conta, tá fazendo a gente se sentir cada vez menos nós mesmas, cada vez menos conectadas com a nossa essência, sem conhecer o que faz sentido ou não pra gente. E esse vai ser o tema de hoje. Então, seja muito bem-vinda. Eu sou a Danielle Bolan, especialista em relacionamentos e mentora de mulheres. Bom, para começar sobre esse tema, eu gostaria de voltar um pouquinho na história. A gente vem de uma época onde a gente viu as nossas mães, as nossas avós, né, tomavam conta de casa, principalmente. A gente teve ali já a transição de ir para o mundo, enfim. E logo vem as nossas mães que trabalham em excesso, e a criança, nesse ver a mãe trabalhando, sente um vazio. Ela sente, poxa, quem é que cuida de mim? Quem é que fica comigo nesse momento? A criança, por mais que a gente não consiga reconhecer, muitas vezes ela sente falta dessa mãe. Principalmente, às vezes eu faço essa pergunta: tu lembra de ter momentos com a tua mãe onde ela sentava contigo, fazia lição de casa, onde ela brincava contigo? São raras as pessoas que têm essa cena. Geralmente a mãe precisou sair para trabalhar, para manter a casa, para sustentar esse lar. E não que isso seja errado, mas o quanto isso te gerou também uma ferida. E aí, quando a gente se torna adulto, a gente tem essa pressão de que eu preciso fazer como a minha mãe fez. Eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso fazer acontecer. E a gente passa de uma época onde a gente tinha uma conexão, onde a gente fazia coisas que a gente gostava, enfim, onde a gente entendia que a gente era um ser único, completo, mas também com conexões, porque o ser humano ele foi feito para ter conexões, e a gente passa a pensar: eu não preciso de ninguém. Quantas de nós já falamos isso muitas vezes na nossa vida? Eu não preciso de ninguém. A gente se revolta às vezes com os nossos pais no sentido de: eu não vou mais pedir dinheiro, eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo com meus pais, eu não preciso deles. E aí a gente vai para o ambiente de trabalho, eu não preciso de colegas de trabalho, a gente vai para relacionamento, eu não preciso de relacionamento, eu não preciso de homem. E tá tudo bem se você não quiser, mas não precisar é um mito. Essa independência toda que a gente precisa ter muitas vezes, e que a gente escolhe ter, que, como eu já falei lá no início, não é que seja errado, mas a forma como isso está se encaminhando, como se ninguém mais precisasse de ninguém. Eu amo ficar sozinha, eu prefiro ficar sozinha para não me machucar, para não me decepcionar. Tá te afastando de si mesma. Tá te fazendo perder oportunidades de vida, tá te fazendo perder oportunidades de amadurecimento, porque o ser humano ele só amadurece quando ele tem relações, quando ele tem conexões. E aqui, como eu te disse, relações não significam apenas amorosas, afetivas, relação entre um casal. Aqui são relações com pessoas. Às vezes você tá aí, você vai pro seu trabalho todos os dias, tem funcionários aí, mas não consegue se relacionar com esses funcionários, não consegue se relacionar com outras empresárias e se sente sozinha, sem ninguém. Chega em casa, não tem ninguém esperando. Vocês já perceberam o quanto isso é vazio? O quanto é vazio essa vida de independência total? Dani, você tá falando que a gente precisa ser dependente de alguém? Não, eu não tô falando em momento nenhum isso. Até porque a dependência ela é muito ruim pra nossa vida. Só que a gente precisa ter uma balança para entender que momento eu preciso de uma outra pessoa, que momento eu posso dar conta sozinha, se de fato eu preciso de uma outra pessoa. E é muito louco quanto isso vai se tornando uma prisão sem que a gente veja. Tu já parou para pensar sobre isso? Eu lembro dessa fase que eu tive de eu sou independente, eu não preciso de ninguém, né? Eu saí da casa dos meus pais e eu falei: agora eu vou dar conta da minha vida sem precisar de ninguém. Não vou mais precisar de ninguém. E aí comecei a trabalhar, comecei, enfim, a ir pro mundo, a me jogar. E nisso eu comecei a afastar pessoas.
Eu sentia que no meu ambiente de trabalho eu não conseguia fazer amizades, então eu afastava essas amizades, e aí eu dizia: "Ah, eu não preciso dessas amizades", enfim, eu fico bem sozinha. E aí eu saí desse âmbito de amizades e fui para o relacionamento, e a mesma coisa. Eu não deixava a pessoa que eu estava conhecendo fazer algo por mim, me dar uma carona, não deixava pagar às vezes algo que a gente saía para comer, não deixava cuidar de mim também. E esse cuidar do outro não é necessariamente um prover a ponto de que você não precise mais trabalhar, mas é às vezes até um elogio que você recebe e você já afasta o outro. Porque você dá conta, porque eu não preciso que ninguém fale que eu sou, fale o que eu sei o que eu sou. É uma até prepotência, sabe, muito grande que a gente está se encaminhando, isso vai trazendo um vazio para o nosso peito e a gente já não sabe mais o porquê a gente sente tudo isso, a gente só sente que tem alguma coisa errada na nossa vida, sabe. Principalmente, como eu falei, às vezes você teve um dia cheio de trabalho, você chega em casa, em plena sexta-feira e pensa: "Poxa, o que que eu vou fazer nesse final de semana? Não tenho com quem sair, não tenho ninguém, não vou trabalhar, vou estudar porque é só isso que tem". E a gente vai se acostumando com isso, mas a vida é mais que isso. Eu queria que você soubesse que a vida é muito mais que isso. Para eu sair desse papel e criar amizades e me relacionar com pessoas, eu primeiro precisei entender que a independência não significa não precisar nunca mais de ninguém. Não significa afastar as pessoas de mim para provar que eu dou conta. É sobre saber reconhecer, poxa, eu quero aceitar isso. Eu quero aceitar que alguém pague um jantar para mim. Eu quero aceitar que uma pessoa faça isso aqui por mim. Eu estou disposta a aceitar isso aqui. Eu realmente quero receber isso porque eu sei que vai me fazer bem. E quando eu comecei a aceitar isso, eu fui voltando pra mim, me reconhecendo, descobrindo coisas minhas que às vezes foram perdidas ao tempo, assim, sabe? Então, hoje eu queria realmente que você olhasse pra sua vida e se desse essa oportunidade. Essa oportunidade, às vezes, de entender, eu preciso de uma amiga para conversar, eu preciso de um terapeuta para me ajudar, eu preciso de uma mentora para me guiar, eu preciso da minha mãe, às vezes, né? Preciso liberar esse perdão e ter uma boa convivência com a minha mãe. Preciso, às vezes, de um relacionamento porque eu quero constituir uma família, mas eu entendi que muitas vezes, né, acontece isso. A pessoa ela quer constituir a família, ela quer ter uma família, mas ela tá tão machucada que ela começa a falar: "Ah, não preciso de relacionamento pra nada", e tã-nã-nã, e aí ela vai sentindo esse vazio, ela nem percebe que esse vazio ele vem desse afastamento, sabe, desse de que eu não preciso mais. E às vezes ela quer, ela sempre quis isso, mas ela ocultou tudo isso pelas feridas, por tentar provar que ela é boa, por tentar provar muita coisa. É isso. Eu sinto que a mensagem ela foi entregue pra quem precisava ser entregue. Então se você tá nessa de independência, 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 tá tudo bem. Mas começa a entender que, poxa, eu preciso também de relações, eu preciso de carinho, eu preciso de afeto, eu preciso de companhias, eu preciso do calor humano. A gente precisa disso também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para eu entender o tipo de conteúdo que você gosta. Te espero no próximo vídeo.